Todo mundo sabe que o mundo não está ajudando, porém, pensar sempre o pior das coisas não é a solução. Só que essa é uma característica, é um padrão mental e comportamental desse perfil de personalidade que nós estamos abordando nesse 16º curso dos 27 perfis de personalidade. E o objetivo do vídeo de hoje é exatamente falar, né, sobre esse aspecto da pessoa e como que ela pode ir lidando com isso, né, como que você pode ir lidando com isso, caso você seja essa pessoa ou se você convive com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. E como eu disse, né, no início do vídeo, né, a gente sabe que o mundo está passando por muitas transformações, que a coisa ela não está, né, muito interessante assim para a maioria das pessoas, mas ainda assim, né, a gente precisa continuar olhando para as possibilidades que existem para aquilo que é um caminho que se abre e não apenas, né, para as portas que a gente viu se fechando. Hoje, então, eu quero que você esteja aqui com a consciência de que tudo tem dois lados. Só que imaginar o pior é já criar uma série de emoções, uma série de sentimentos dentro de você que vai alterar, inclusive, a química do seu corpo e vai alterar totalmente a forma como você age, a forma como você lida com a situação. Então, não é um bom caminho nunca isso, ok? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é exatamente o que, né? É essa ideia, sabe, de dar força para pensamentos do tipo, isso que eu vou fazer não vai dar certo. E tipo, se eu fizer isso vai acontecer algo de ruim. Só que assim, não existe nenhum sinal verdadeiro de que aquilo vai dar errado, não existe nenhum sinal concreto de que aquilo vai dar errado, ou até mesmo que exista um sinal, né? Esse sinal é um sinal real ou é um sinal na minha cabeça? Porque quando a gente entra nessa, a gente acaba não conseguindo aproveitar, né, aquilo que é uma oportunidade, aquilo que é bom, e daqui a pouco, né, aquela oportunidade passa, aí vem um desafio, e então a gente acaba não conseguindo, né, relaxar no momento que a gente poderia estar relaxando. Porque se eu aproveito uma janela de oportunidade, se eu enxergo algo, se eu vejo a possibilidade ali, se eu não aceito, né, o pensamento negativo, porque não é todos os pensamentos, né, que estão passando pela nossa cabeça que valem a pena a gente dar ouvido. Alguns eles estão até somando, outros eles estão atrapalhando. Só que para esse perfil de personalidade é muito difícil. Na cabeça dessa pessoa se a minha cabeça está pensando isso, é porque é verdade. Então isso faz com que essa pessoa, inclusive, vá desenvolvendo uma ansiedade. Ela vai desenvolvendo uma ansiedade diante de coisas que eram para ser simples. Aquela viagem, por exemplo, que ela ia fazer, que era para ser uma coisa agradável, uma coisa gostosa, ela já começa a pensar que pode acontecer alguma coisa, que pode dar problema no carro, que pode ser YZ, ou uma reunião no trabalho, onde ela ia apresentar uma coisa que ela sabe apresentar. Eu já acompanhei bastante pessoas que sofrem com isso, que passam por isso, sabe? A pessoa dominar o material de trabalho dela, ela dominar o conteúdo de trabalho dela, mas na hora que ela vai fazer uma apresentação no trabalho, nossa, ela entra em desespero. Ela entra em desespero porque ela acha que ela não sabe falar, porque ela acha que as pessoas não vão entender o que ela vai falar, porque ela acha que ela poderia ter organizado aquela informação melhor, que ela não fez, né, realmente de um jeito que as pessoas elas vão ter clareza do que ela vai apresentar e uma série de outras coisas. E isso para a pessoa que está vivendo a experiência é verdadeiro. Por quê? Porque como a cabeça dela acredita, o corpo sente a emoção. E a emoção ela é física, tá aqui no corpo. Então para ela é verdadeiro. Só que não é porque o corpo dela sente que aquilo é verdadeiro mesmo. A cabeça acredita. Se a mente acredita, o corpo sente, o corpo vive. Catastrofizar situações pequenas. Esse também é um gatilho muito forte, é um gatilho muito presente, né, da pessoa que tem essa característica, que tem esse perfil de personalidade. Então, quando acontece qualquer tipo de mudança no trabalho dela, tipo a empresa, sabe, tipo assim, disse que agora vai mudar de prédio, aí já começa na cabeça dela, nossa, será que vou ir para um prédio menor? Nossa, se ir para um prédio menor, né, vai ter demissão. Nossa, será que vão me demitir? Nossa, esse mês eu nem fui tão bem, né? Nossa, tal pessoa foi muito melhor que eu. Nossa, se for para demitir, vão me demitir. E aí a pessoa já começa a entrar em umas assim gigantescas, gigantesca mesmo. Muitas vezes, né, a pessoa ela até tipo assim aumenta
uma conversa que teve entre ela e outra pessoa que foi apenas um conflito pequeno, um conflito simples, e ela torna isso como se fosse uma briga séria, como se a pessoa não gostasse dela, como se a pessoa não quisesse mais estar perto dela, como se a pessoa não quisesse mais, sabe, se relacionar com ela, ter amizade com ela. Então a cabeça desse perfil de personalidade tem essa tendência a realmente pegar essas coisas e ampliar elas, e ampliar, e ampliar, ampliar. E quanto mais a cabeça da pessoa amplia essas coisas, quanto mais ela entra nessas de ficar prevendo coisas que podem dar errado, ela evita novas oportunidades, né? Ela evita, sabe, um crescimento pessoal, seja conhecer uma pessoa, se relacionar ali, ter um vínculo afetivo, sabe? Poder se apaixonar, poder, tipo, se divertir, poder estar realmente, né, desfrutando da vida com alguém. Então, esse tipo de olhar para a vida cria uma série de antecipação de sofrimentos, só que são sofrimentos que nem aconteceriam, de verdade. São sofrimentos que não fazem parte da realidade. Se você parar para refletir, você vai perceber que, poxa, a minha cabeça ela fala tanta coisa que não acontece. Começa a prestar atenção em quanta coisa a sua cabeça fala que não acontece. A sua cabeça fica pensando naquilo e aquilo não acontece. A sua cabeça diz que aquilo era por causa de uma razão, né? Então, olha e fala, a razão é essa. Aí quando você vai lá, é outra razão. Aí você fala, caramba, meu, da onde que tá vindo tudo isso, né? Essa é uma boa pergunta, né? Da onde que está vindo tudo isso? Quando você para e você começa a aprofundar mais, a estudar mais, a ir um pouquinho mais fundo do que a maioria das pessoas estão dispostas a ir, você começa a perceber que muitos pensamentos que você tem, eles não são seus. E nem tem a ver com a sua infância. Eles têm a ver com outras coisas, têm a ver com outros motivos. Nós somos uma antena. A nossa cabeça, a nossa mente, ela é capaz de captar pensamentos que não são nossos. Então, muito cuidado com os pensamentos que você dá valor, que você dá peso na sua cabeça, porque tem pensamentos aí que não são seus, tem pensamentos aí que não querem te ajudar. E não estou, né, dizendo, né, que esses pensamentos, né, são coisas do mal, só quero dizer que são pensamentos que não querem te ajudar. Não é para você ficar mais preocupado ou mais preocupada, porque isso não vai te ajudar, isso só vai piorar a situação. A questão é você ficar mais atento, mais atenta, estar mais observador e observadora do que está se passando pela sua cabeça e começar a perceber, esse pensamento aqui realmente, ele combina comigo? Esse pensamento aqui realmente combina, sabe, com o que eu quero para minha vida? Ele combina com o que eu estou buscando? Ele combina com aquilo que eu acredito? Eu acho que não. Se não, eu não vou pegar ele para mim. Ele não é meu. Esse pensamento não me ajuda. Esse pensamento não me soma. Esse pensamento não me leva a lugar nenhum. E esse tipo de conduta é o que vai ajudando você a realmente ir se libertando. Um outro ponto também que é muito importante é a gente aprender a lidar com a demora na resposta das outras pessoas. Perceber que não é porque o outro está demorando a responder, não é porque o outro não responde o que eu enviei de mensagem, de e-mail, que ele está chateado comigo, que ele não gosta de mim, que ele me rejeitou, que ele tá, sei lá, XYZWKY. Esse tipo de conduta, esse tipo de forma de olhar a situação faz você sofrer, faz você entrar em sentimentos, em emoções que fazem você perder o tesão pelo dia, fazem você perder, sabe, toda a sua energia e aquele dia que era para você ter um dia de coisas importantes que você iria desenvolver, desenrolar, fazer acontecer, você se perde naquelas emoções, você perde o dia passa e você não consegue realizar aquilo que você precisa, exatamente porque você entrou nessa de que não é porque a pessoa demorou, porque ela não respondeu, é porque ela não gosta, porque ela não quer, porque isso tudo atrapalha profundamente esse perfil de personalidade. E claro, né, somando tudo isso, né, essa postura mental de ficar tentando se antecipar as coisas achando que isso é segurança. Isso não te traz segurança, sabe? A segurança, ela na verdade está no autoconhecimento profundo, né? Uma pessoa que vai aprofundando o autoconhecimento dela e vai entendendo quem ela é de verdade, quem ela realmente é, que vai se entendendo como consciência, como espírito,
como algo que não morre, como algo que não desaparece depois que o corpo para de funcionar, aí você começa a perceber que todos os medos eles são apenas ilusões. Não quer dizer que as nossas escolhas não tragam consequências, elas trazem consequências, mas todos os medos eles são ilusões. Por quê? Porque a vida ela é eterna, a vida ela permanece, a vida ela continua, então não existe nada que é, sabe, sem solução, não existe nada que é para sempre, a não ser a vida. A vida é a única coisa que é para sempre. Então, todos esses sofrimentos, eles são consequências de ilusões que nós entramos, de ensinamentos errados que nós recebemos, que nós tivemos e que muitas vezes nós reforçamos e que nós continuamos, né, na busca de reproduzir esses ensinamentos. E quanto mais a gente estiver preso a esses tipos de ensinamentos, a gente vai continuar sofrendo, né? E o que eu desejo para você é que você possa se libertar desse tipo de pensamento, desse tipo de sofrimento, porque na verdade não é sobre isso, tá? Você tem um potencial muito grande de prever as coisas no sentido de organização, no sentido de planejamento. Então, assim, seja essa pessoa que planeja, mas entenda, planejar não é controlar, não é porque você planejou que vai acontecer daquela forma. Planeje para você organizar as suas ações, para você não ficar desfocado no seu dia a dia, não sabendo o que você quer fazer, o que você precisa fazer, o que você deve fazer, no sentido de ir na direção dos seus objetivos, mas não porque aquilo que você vai fazer vai trazer o resultado específico que você achou que ia trazer. Isso é tentativa de controle. A vida não aceita controle. A vida aceita a gente se planejar, para a gente se organizar. Então, o planejamento é para você organizar a sua conduta, não para você garantir o que vai vir de resultado. Então, o planejamento é muito mais sobre o que você faz com o seu tempo do que o que vai vir de resultado. O resultado está relacionado com outros fatores que não necessariamente tem a ver apenas com aquilo que você está fazendo, e ao entender isso, você vai tirando esse peso de você, você vai retrazendo para você de novo aquilo que realmente faz sentido, que é o quê? Que é você confiar em você. Você confiar que, ok, eu tenho que fazer isso porque eu acredito que isso é importante, eu acredito que é isso que eu tenho que viver, faça. Mas o resultado ele é uma outra coisa. Não fique preso ou presa ao resultado, porque o resultado ele não está, né, dentro dessa dinâmica que a gente aprendeu que é para ele estar. O resultado ele tem muitos e muitos e muitos fatores mesmo para acontecer, e ficar preso ao resultado, ficar achando que eu vou fazer as coisas, eu vou controlar as coisas, eu vou antecipar as coisas e vai acontecer do jeito que eu quero. Se você olhar para sua vida, você vai perceber que isso só te trouxe frustração. Isso só te trouxe frustração. Então, assim, continua sendo uma pessoa organizada, disciplinada, continua sendo uma pessoa que segue os seus objetivos, mas pegue leve com essa tentativa de controlar, de antecipar as coisas, porque não é assim que a vida funciona. E você sabe disso, você pode até tentar negar, mas quando você olha para o lado, quando você olha para tudo que você está vivendo, você sabe que a vida está te mostrando isso o tempo todo, e não é só para você, é para mim, é para todos nós. E o meu objetivo aqui é só te convidar a refletir sobre isso, para que você possa se beneficiar, né, desse tipo de visão da vida, desse tipo de forma de se posicionar na vida, porque ela me faz bem, ela faz bem para quem adere a ela, e você também merece esse tipo de experiência de vida, ok? Então, se fez sentido para você, peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu comentário, o seu like, e é claro, continue, né, aqui seguindo o canal, compartilhe com pessoas para que a gente possa crescer cada vez mais o canal e levar essas mensagens para o máximo de pessoas possíveis, que é o objetivo dessa troca que eu faço com vocês todos os dias. Então, muito obrigado pela sua presença e até amanhã. Tchau, tchau.